Vamos ler o Lucas agora? Amém, amém. Amém. Vamos então agora entrar no Lucas, vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor em Lucas está nos dizer o seguinte, assim diz a palavra do Senhor. Houve também entre eles contendas, sobre qual deles pareciam a ser maior um com os outros. Há pouco tempo o homem de Deus acabou de nos explicar, e assim diz a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso homem de Deus pode nos explicar. Já nos explicou porque que as pessoas pareciam que eram maiores, mas pronto. Aqui está a confirmação da palavra de nosso bom Deus. Que havia contenda. E essa contenda, pronto. Exatamente, porque eles achavam perante uns aos outros que alguém talvez fosse maior. E eles queriam saber. Se nós seguirmos, vamos ver o quê? O que aconteceu? Se puder ler em Gálatas 5, Gálatas 5. Deixa eu ver aqui. Hoje todo mundo quer ouvir. Gálatas 5. Não, perdão. Gálatas 2. Gálatas 2. Sim. 11 a 16. Assim diz a palavra do Senhor. Gálatas 2. Chegando Pedro em Antioquia, lhe resiste na cara porque era repreensível. Deixa eu ler aqui que eu mais coisas, tá bem? Amém, porque a minha versão é muito diferente mesmo. Vamos ver. Diz assim, e chegando o Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara. Ou veja só, porque era repreensível. Ela perceber? Porque a Bíblia diz que o servo de Deus deve ser irrepreensível. Então, e Pedro era repreensível. Estás a entender? Amém. Significa que era uma pessoa. Vamos ler depois o que ele era. E continuando. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. O que é isso? É hipocrisia. Entendeu? Ou seja, ele comia, estás entendendo? Ele comia com os gentios, etc. Fazia aquilo. Mas quando... Porque os gentios eram incircuncisos. Né? Porque a coisa da circuncisão foi dado a eles, os judeus, não aos gentios. Por isso que eles tinham que se circuncidar. Mas os gentios não precisavam. Então, ele, na hipocrisia, quer dizer, não, a gente não pode comer com os incircuncisos, não sei quanto. E então, mas estava a comer e era bom. Estava a comer com eles. Não é por serem incircuncisos que não devia comer. Isso era só hipocrisia na parte dele. Entendia mal a palavra. E quando vieram os irmãos, né, da fé, que são os judeus, que são circuncisos, ele se aparta dos incircuncisos, dos gentios. Para quê? Para que os irmãos não notem que ele estava a comer com eles, estava junto com eles, etc, etc. Se aparta. E o apóstolo Paulo nota isso, vê uma falsidade na parte do Pedro. Ele vê a hipocrisia. Percebeu? Ele percebeu essa hipocrisia e chamou a atenção a Pedro. Está a perceber? Por isso que ele disse: eu lhe resisti na cara. Entendeu? Na cara. Se continuar, vamos. Olha. E os outros judeus também dissimulavam com ele, com Pedro. Está vendo? Dissimulavam. Quer dizer que o Pedro era dissimulador. De maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação.
Mas quando vi que não andavam bem, e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Essa foi a hipocrisia que ele notou. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo. Amém. Para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Estava a perceber? Amém. Então, isto está a revelar aqui a hipocrisia do Pedro. Pedro, quem é Pedro? O Pedro foi aquele que o próprio Jesus deixou a missão, a igreja, para ficar à frente da igreja. E era uma pessoa hipócrita. Estás a entender? E o que se converteu depois, né, que nós podemos chamar de menor, lhe repreendeu. Está a ver? Agora é uma pergunta. Se o Pedro era maior, né, que foi lhe deixado à igreja, então por que o apóstolo Paulo, que chegou depois, que talvez podemos considerar menor, lhe repreendeu? Por que o apóstolo Pedro não lhe deu bofatadas? Por quê? Por que o apóstolo Paulo não fez isso? Por que o Pedro não fez isso? Não lhe deu bofatada? Dizer que não, você acabou de chegar e tal, eu sou macaco velho, desculpa a expressão, nessa matéria, e você vem aqui me repreender? Quem é você? Podia dizer também, tem que respeitar a autoridade, a tal linguagem que se usa hoje, por exemplo. Não, tem que se respeitar as autoridades da igreja. Ou seja, por quê? Porque você foi exposto em primeiro lugar, és a autoridade que eu também sou servo de Deus? És mais autoridade do que eu? É aqui onde nós temos que começar a analisar as coisas. Que a humildade na obra de Deus é tudo. Amém. Se nós tivermos humildade, as coisas vão funcionar bem. Esses desentendimentos que tem havido por ali, etc, isto tudo vai acabar. A igreja vai ganhar mais, vai haver mais união. As pessoas que vão estar a falar da palavra, a evangelizar, vão notar realmente que há união, há amor entre nós. Amém. E a obra vai crescer mais e mais ainda. Por isso que temos que realmente ver esse contexto que nós acabamos de ler, do Pedro e apóstolo Paulo. Temos que aprender com isso. Amém. Temos que aprender com isso, querendo respeitar o lugar de cada um, respeitando todo aquele que é servo de Deus, que é levantado como servo de Deus, não se pondo que eu sou superior aos outros. Amém. Porque já está a acontecer, até alguns andam a dizer, não, quem pode ser servo de Deus tem que passar por mim, eu tenho que lhe pôr a mão, se não for eu, Amém. Tem demônio, ou é demônio. E a palavra de Deus nos ensina que o homem não é justificado só pela sua própria obra, né? Portanto, pela vontade de Deus. Amém, amém. Isso aqui é um problema muito grave. Amém. E eu não sei se essas pessoas, se são mesmo servos de Deus ou não sei. Mas pelo que eu entendo, que a obra de Deus realmente temos que ser humildes, temos que ser muito humildes, não é? Não sei se há mais outra pergunta.
Então, para eu poder dar finalidade daqui do nosso tema, eu queria, por exemplo, só para dar aqui para finalizar, tentarmos ver aqui. Vou abrir outra Bíblia que tem aqui no teu fone. Em Mateus 18, o que é que diz? Vamos lá ver, Mateus 18. Mateus 18. Mateus 18. 18, 1. 18, 1. Mateus 18, 1 a 4. Cá está. Mateus 18, 1 a 4. Diz assim: naquela mesma hora. Chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, repara bem, o que é que diz? Aquele que se tornar humilde, por que criança, veja só, temos que ver o contexto. Por que ele disse isso? Disse isso por causa de eles se acharem, procurando ser maior que os outros. E Jesus disse o quê? Ser aquele que se tornar humilde como esta criança. Esse é o maior. Esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta a mim, me recebe. Como qualquer que recebe o meu nome, sim. Está a perceber? Portanto, a humildade está acima de todas as coisas, é verdade. Amém. Com Deus realmente conta muito. Realmente conta muito. Daí dá aquele exemplo quando dois estavam, quando estavam na cruz, houve um que se exaltou: não, eu sou tal, não sei quanto, aquele é pecador e papapá, e o Senhor diz. E o outro, antes mesmo de começar a perder a vida, a orar, a falar com Deus ou a pedir, não sei, e começou a reconhecer primeiro quem ele era. Entendeu? Amém. Ele disse que eu sou um pobre pecador. Coitado do homem que não fez nada, estão a lhe fazer isso, etc, etc. Se humilhou. Humildade. Está a ver? A humildade. Está a ver? E essa humildade se estende de várias maneiras. E quanto mais nós ainda, tem que ser mais ainda. Está a ver? Quem sou eu? Está a perceber? Quem sou eu? É isso ali. Quem sou eu? Está a ver? Por isso que eu disse, quando eu comecei a ler a palavra, quando o Senhor me chamou, as primeiras coisas que eu vi que cutucou o meu coração do dilúvio e de Sodoma e Gomorra, eu fiz essas perguntas: quem sou eu? Não sou nada. Por que o Senhor não vai fazer o mesmo que fez com essas pessoas? O que fez com eles? Então, eu olhando o meu irmão, alguém que é servo de Deus também, e eu tenho que fazer essa pergunta: quem sou eu? Quem sou eu perante a esse irmão? Amém. Estás a perceber? Quem sou eu? Eu sou melhor? Eu sou maior? O que é que eu tenho a mais? O que nós somos diante da irmão? Amém. Aliás, o que faz que nos diferencia nas coisas em termos da manifestação do Espírito Santo, etc, etc, não depende de nós. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo.
o próprio Senhor, não somos nós. Por isso que nós não podemos nos vangloriar de sermos bons ou melhor que os outros, de alguma coisa que nós possuímos que não é nosso, não é nossa. Está a ver? É algo que é do Senhor, não é nossa. A nós só foi nos emprestado. Verdade. Como é que eu vou me sentir melhor que você numa coisa que nos é emprestado? Por isso que quem realmente se comporta com esse tipo de atitudes, etc., isto revela que essa pessoa, não o que a pessoa faz, o daquilo que está a fazer, ou que pertence, etc., aquilo, ou então não é, está a perceber? Não é genuíno, não é de Deus. Está a ver? Então tem outros canais. Porque se você sabe, né? Porque dizem que alguns que andam a comprar feitiço, né? Porque se comprou feitiço, quer dizer que como comprou é dele. Porque se você comprar uma coisa, já é tua. O que você comprou é tua. É verdade. Então aquilo que te emprestaram não é tua. Tem que desenvolver. Como é que você vai se vangloriar de uma coisa que não te pertence, que não é, que não é tua? Amém. É então se revela ali. Amém. Esse tipo de pessoas que se fazem, acham assim, etc., que é melhor que os outros, que vai maltratar, por exemplo, os outros, vai pisar os outros. É isso aí. Quer dizer que essa pessoa ainda não compreendeu o Evangelho. Está a perceber? Amém. E ficam a fazer aí, às vezes, vida negra aos outros, não é? Alguns até, às vezes, para você chegar num certo ponto de te pôr, por exemplo, para você pregar, ele vai te fazer muitas cenas, mas você já demonstrou que o Espírito Santo já te capacitou. Capacitado. Está a perceber? O Espírito Santo já te capacitou, que você tem aquilo. Agora tem que se aproveitar o que o Espírito Santo pôs em ti para trabalhar. Amém. E vai fazendo, essas pessoas vão fazendo muitas malambas, muitas coisas, muitas voltas, sei lá, muitas jogadas, etc. No ponto de até que você tem que demonstrar que realmente você lhe obedece, que você lhe põe, está a perceber? Acima de ti. Eu estou a falar isso anda a acontecer por ali. Eu sei que qualquer dia vou numa igreja, vão querer se justificar ali a me mandarem num púlpito, que eu não faço isso, eu não sou isto, procurar ali um capítulo para poderem justificar. Mas eu não preciso disso, eu não sou uma criança, e ninguém também, toda a gente que está em casa a ver isso, sabem que isso acontece assim. Por isso que eu disse, não vale a pena a gente falar, eu não faço isso, eu não sou isso. Não adianta enquanto que as atitudes demonstram. É que demonstra. Amém. As nossas atitudes demonstram o que nós somos. Nós fazemos. Há uma hipocrisia, nós usamos hipocrisia. Verdade. Como lemos aqui, o apóstolo Pedro era hipócrita também. Verdade. O apóstolo Paulo teve que acabar com essa brincadeira. Com tudo isso. Entendeu? Amém. Então, e eu estou a fazer aqui um papel, mais ou menos, como o que o apóstolo Paulo fez com Pedro. Entendeu? A hipocrisia, vamos acabar com essa hipocrisia. Percebeu? Amém. Vamos respeitar uns aos outros. Por que você quer que te respeitem? Que te ponham em cima? Por que você não põe a se calhar o outro, ver o outro em cima? Se calhar é melhor, vamos fazer o contrário. Percebeu? Amém. Se calhar é melhor, é por aí. Ali é que vamos perceber. Se calhar ali também, quem é sábio pode perceber isso. Tentar pôr o outro por cima e você vai perceber como é que essa pessoa é. Se essa pessoa tem, entendeu? Se essa pessoa tem também humildade, não. Ali está, o próprio ditado diz que você quer ver a pessoa como é que se perde ou como é que... Dá-lhe um pouco de poder, vais ver. É simples. Amém, é verdade. Então,
É isso aí. É verdade. É isso aí. É verdade. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado pela palavra de hoje, pela aprendizagem de hoje. Muito obrigado, homem de Deus, pelo teu ensinamento. Continua sempre a nos capacitar, a nos encher da palavra, do conhecimento da palavra. Muito obrigado. Muito obrigado. Amém. Obrigado. Amém.